Plano Safra vai garantir juros menores a produtores que cumpram regras ambientais. A ata aponta para a queda de juros e alivia a situação política do presidente do Banco Central, mas mostra divergência interna. E você vai ver também. TSE retoma julgamento que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Câmara de São Paulo aprova plano diretor que permite prédios mais altos perto de metrô e trem. Onda de calor na Europa deixa ao menos 2 mortos e alerta para os impactos das mudanças climáticas. Seleção feminina de futebol é convocada para a Copa do Mundo e busca primeiro título no Mundial. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O governo federal anunciou hoje o maior plano safra da história do Brasil para médios e grandes produtores. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda deve anunciar um plano safra voltado à agricultura familiar. O Plano Safra 2023-2024 traz mecanismo para incentivar produções ambientalmente sustentáveis e negócios que cumprem regras ambientais que terão acesso a taxas de juros mais baixas. Essas reduções na taxa de juros de custeio poderão ocorrer de forma independente ou cumulativa, ou seja, caso o produtor preencha os 2 requisitos, ele poderá ter uma redução de até 1 ponto percentual na sua taxa de juros de custeio. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e de 12% ao ano para os demais. Em relação a investimentos, variam entre 7% e 12,5%. O Plano Safra, anunciado pelo governo, vai totalizar um crédito de 364 bilhões de reais para apoiar médios e grandes produtores agropecuários do Brasil. Os valores são destinados a empréstimo para produtores enquadrados no Pronamp e demais programas. Haverá também o Plano Safra voltado à agricultura familiar e a versão do Plano Safra empresarial, que busca incentivar sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. E o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, prestou depoimento hoje na CPMI do 8 de janeiro e disse que as mensagens trocadas com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tinha como intenção pedir ao então presidente uma ordem de apaziguamento para o país e que ele nunca falou em golpe. O coronel é citado em investigação da Polícia Federal sobre supostamente ter pedido a Cid que convencesse o ex-presidente a dar ordens de golpe de Estado após o resultado das eleições do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral reinicia hoje, logo mais às 19 horas, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O júri que avalia um suposto abuso de poder político começou na última quinta-feira. Esta é a segunda sessão de análise do caso. A Corte Eleitoral julga se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Segundo o Partido Democrático Trabalhista, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. O candidato a vice-presidente na chapa e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, também responde à ação. A sessão deve começar com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Antes de tratar do mérito, o relator deve lidar com questões preliminares, como a permanência da chamada minuta do golpe no processo.
O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro. Sua permanência na ação é defendida pelo PDT. A ordem de manifestações dos ministros deve ser a seguinte: depois do relator, votam Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte. A última sessão, marcada para quinta-feira, está reservada pelo TSE, caso a Corte não conclua o julgamento ainda nesta terça. Na possibilidade de alguns dos ministros pedir vista, o julgamento pode ser adiado por até 30 dias. E olha só, vereadores aprovaram por 44 votos a 11 a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. O texto segue agora para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes. Veja o que poderá mudar. O principal objetivo do projeto é tornar a cidade mais densa nas proximidades dos eixos de transporte. Para isso, o texto do relator da proposta, o vereador Rodrigo Goulart, libera a construção de grandes prédios em um raio de 700 metros de linhas de metrô e 400 metros de terminais de ônibus. Mas o texto diz que proprietários de apartamentos nas áreas do eixo terão direito a uma vaga de garagem somente se o imóvel tiver mais de 60 metros quadrados. Para apartamentos a partir de 30 metros quadrados, a concessão desse benefício será facultativa. O projeto também autoriza prédios com área útil 3 vezes maior que a área do terreno, e não mais o dobro, como é atualmente. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o município realizou um processo participativo amplo, democrático e transparente para discutir os ajustes do plano diretor, com 91 atividades participativas. Ainda assim, entidades da sociedade civil e urbanistas criticam o projeto e desaprovam o texto. Quem explica por quê é o engenheiro civil com quem eu conversei. Acompanhe. O plano diretor, eu vejo muito mais pelo lado positivo. Eu tenho certeza que ele vem para agregar. Agora, sempre tem pontos polêmicos, né? Pontos críticos, né? A questão da verticalização sempre tem que se prever antes os instrumentos de escoar a população, né? O transporte público, a gente trazer as pessoas mais para dentro dos eixos urbanos, isso facilita as pessoas usar o transporte público e evitar o transporte de carro, né? Conforme você vai aumentando os raios do plano diretor e a possibilidade de construir mais nesses raios, você vai deslocando do eixo público, do eixo de transporte público, e, de certa forma, isso vai gerando um prejuízo, né? Mas assim, isso é como se fosse reformar um apartamento, né? Ou uma casa. Não tem jeito, sempre tem um pouquinho de transtorno, né? Hoje a gente tem vários pontos críticos, né? Para trazer esses imóveis, esses prédios mais altos para dentro desses eixos de 600 metros, né? Eu sei que encosta em pontos críticos, mas de certa forma ainda assim sempre vem pelo lado positivo, porque aprimora o que já era para ter sido aprimorado e por todas as classes. É isso aí, caso sejam sancionadas, as mudanças valerão até 2029. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o andamento em todo o país de processos que discutem a tributação do terço de férias. A decisão vale até que o Supremo julgue um recurso que pede um prazo para a incidência de contribuição previdenciária patronal no terço de férias. A medida pode ter um impacto de 100 bilhões de reais, caso a Fazenda Nacional cobre valores que não foram pagos no passado. O recurso pede que o Supremo fixe uma data para que o novo entendimento sobre a tributação seja aplicado. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
Um lixão em Teresópolis, na região serrana do Rio, foi atingido por um incêndio no fim da madrugada de ontem. Com as chamas, uma grande cortina de fumaça se espalhou pela cidade. E, de acordo com os moradores, foi até difícil de circular pelas ruas. Alguns comércios ficaram fechados, as aulas foram suspensas. O local fica às margens da BR-116 e o incêndio foi controlado no fim da tarde, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O lixão foi um aterro sanitário, mas em 2018 foi interditado pelo Instituto Estadual do Ambiente e pelo Ministério Público. A Prefeitura emitiu uma nota e disse que tudo indica que o incêndio tenha sido criminoso. E secretário de Posturas de Arraial do Cabo é morto a tiros na região dos Lagos. Diego Veríssimo era sargento da Polícia Militar, mas estava afastado para exercer cargo político. O suspeito por envolvimento no crime é o ex-policial Alfredo dos Santos Júnior, que foi preso em uma unidade hospitalar em Cabo Frio, logo após o homicídio. Ele era considerado foragido da justiça por envolvimento em outros crimes. E a polícia usa helicóptero para resgatar esportista pendurado na Pedra da Gávea, ponto turístico do Rio. O homem praticava o esporte radical chamado base jump quando se chocou com uma encosta de pedra e ficou pendurado em um arbusto a mais de 100 metros de altura. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, realizavam um treinamento próximo ao local quando foram informados do incidente. Segundo o delegado, o resgate foi complicado, pois qualquer vento das hélices do helicóptero poderia derrubar o rapaz, que é militar do Exército. Ele fraturou as pernas e sofreu escoriações, mas passa bem. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, pela primeira vez, a Universidade de São Paulo, a USP, entrou no top 100 de melhores instituições de ensino no mundo. Na lista de 2024, divulgada hoje, a USP ocupou a posição de número 85 entre 1.499 universidades, ultrapassando aí a Universidade de Buenos Aires e tornando-se a nova líder na América Latina. Em relação ao ano de 2023, a universidade saltou 30 posições no ranking, e isso é explicado pelo aumento da empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição. E veja a seguir, onda de calor na Europa deixa ao menos 2 mortos e alerta para os impactos das mudanças climáticas. E ainda, a seleção feminina de futebol é convocada para a Copa do Mundo e busca seu primeiro título mundial. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. E o Banco Central sinalizou hoje que a maioria dos membros do Comitê de Política Monetária vê a possibilidade de iniciar um afrouxamento na taxa de juros na próxima reunião em agosto, desde que a inflação continue caindo. A avaliação dos membros do comitê é de que a desaceleração da inflação pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo de mudança de direção já na próxima reunião. Mas, segundo o Banco Central, outro grupo menor ainda se mostrou mais cauteloso com as decisões. A informação divulgada hoje está na ata da última reunião, realizada na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida estável em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos e meio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a ata do Copom e disse que existe um consenso sobre a trajetória da taxa de juros. O Brasil está numa trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária, que é algo que eu defendo desde de dezembro, eu acredito que possa acontecer brevemente. O Copom lembrou também que vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas.
e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período mais longo tem se mostrado essencial para controlar a alta da inflação. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, com investidores repercutindo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco do Brasil e a divulgação dos índices de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA, que é considerado a prévia da inflação oficial do país. A moeda norte-americana avançou 0,68% e encerrou o dia cotada a R$ 4,79 na venda. E a prévia da inflação de junho é a menor desde setembro do ano passado. Segundo o IBGE, os dados confirmam a tendência de queda nos preços nos últimos meses. A prévia da inflação de junho foi de 0,04%. Esse é o menor patamar desde setembro de 2022, quando o resultado ficou negativo. De acordo com o IBGE, os dados apontam para uma desaceleração da inflação no IPCA 15. O índice de preços ao consumidor amplo mede o aumento de preços no Brasil nos primeiros 15 dias do mês. O número de junho confirma a desaceleração da inflação no país, em meio à alta de juros do Banco Central. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,40%. A queda nos valores dos combustíveis contribuiu para o resultado. A decisão da Petrobras de baixar os preços da gasolina para as refinarias foi o principal fator para a desaceleração da prévia da inflação em junho. Entre os 9 grupos que compõem o IPCA 15, o de transportes foi o que teve a queda mais forte. A contração foi de 0,55%. A gasolina foi o subitem com o maior impacto individual no indicador. Além de transportes, 2 grupos registraram queda: alimentação e bebidas e artigos de residência. No outro lado da balança, a habitação foi o que mais cresceu no período. O grupo foi influenciado pela alta da taxa de água e esgoto, aplicada em capitais como Curitiba, São Paulo, Recife e Belém. A variação impactou o número final do indicador em 0,14 pontos percentuais. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o desejo da Ucrânia e dos países do Ocidente era de que a rebelião do grupo mercenário Wagner terminasse em um grande derramamento de sangue, mas que conseguiu evitar o conflito. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que durante a rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner, deu ordem para evitar um derramamento de sangue, que, segundo ele, era o objetivo da Ucrânia e do Ocidente. Desde o início dos acontecimentos, por ordem direta minha, foram tomadas providências para evitar um grande derramamento de sangue. Isso levou tempo, inclusive para dar aos que erraram a chance de pensar novamente, de entender que suas ações foram fortemente rejeitadas pela sociedade e a que consequências trágicas e destrutivas leva para a Rússia, para nosso Estado, a aventura em que foram arrastados. Putin acrescentou que os combatentes do grupo Wagner devem se juntar ao exército ou partir para Belarus. Segundo a televisão russa, Putin agradeceu aos seus responsáveis de segurança pelo trabalho durante a rebelião. O presidente russo se pronunciou 2 dias depois da rebelião armada do grupo Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin. A rebelião terminou após um acordo, em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens em troca do fim do levante. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rebateu as acusações do presidente russo Vladimir Putin e garantiu que o Ocidente não teve nada a ver com a rebelião do grupo Wagner. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que o Ocidente não teve nada a ver com a rebelião do grupo Wagner na Rússia, iniciada e abortada no fim de semana. Deixe-me enfatizar, não demos ao presidente Vladimir Putin nenhuma desculpa para culpar o Ocidente ou a OTAN. Deixamos claro que não estávamos envolvidos. Não temos nada a ver com isso. Isso foi parte de uma luta dentro do sistema russo. Durante 24 horas, as forças de Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar Wagner, tomaram várias instalações militares na cidade estratégica de Rostov, no sudoeste da Rússia, e percorreram 600 quilômetros em direção a Moscou.
A rebelião terminou após um acordo em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens, em troca do fim do levante. E o ex-presidente americano Donald Trump é acusado de manipulação negligente de segredos de Estado. Em conversas divulgadas pela mídia americana, Trump admitiu ter guardado um documento confidencial do Pentágono relativo a um possível ataque contra o Irã. Em um trecho, o magnata afirma que os militares fizeram isso, o entregaram e que, como presidente, poderia tê-los desclassificado, que agora não pode, mas continua sendo um segredo. Ao que um assessor responde, agora temos um problema. Em meados de junho, Trump se declarou inocente de 37 acusações de má gestão deliberada de arquivos secretos do governo e de conspiração para evitar sua devolução, tornando-se o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal. Parte da transcrição dessa gravação foi citada como prova na acusação apresentada contra o republicano. Em um post em sua rede social, a Truth Social, Trump chamou o procurador especial responsável pelo caso de transtornado e o acusou de conspirar com o Departamento de Justiça e o FBI para filtrar ilegalmente e distorcer o conteúdo. A publicação segue, afirmando que essa contínua caça às bruxas é outro golpe de interferência eleitoral. A onda de calor na Península Ibérica já deixou 2 mortos na Europa. Um português de 40 anos morreu enquanto fazia uma obra em Orgon, na França, por causa do desconforto cardíaco provocado pela temperatura. E um homem de 47 anos também teve a morte confirmada na Espanha depois de sofrer insolação. Ele vivia no sul da Espanha, onde os termômetros marcaram ontem mais de 44 graus, a temperatura mais alta para o mês de junho. O calor eleva ainda o risco de incêndios florestais. Portugal também convive com temperaturas acima de 40 graus e várias regiões estão em alerta. E falando agora sobre esporte, olha só, a técnica Pia Sanreis convocou hoje a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. É a lista de 23 jogadoras com mais 3 suplentes para eventuais mudanças em caso de lesão foi anunciada hoje na sede da CBF no Rio de Janeiro. O Brasil está no grupo F da Copa do Mundo e estreará no dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide. Depois jogará contra a França dia 29 em Brisbane e Jamaica dia 2 de agosto em Melbourne. Pia Sanhag, que admitiu nos últimos dias ter dificuldades para selecionar apenas 23 jogadoras, comandou uma semana de treinamentos na Granja Comari antes do evento dessa terça. O período de testes contou com 13 jogadoras, sendo 12 de clubes europeus que já tinham encerrado a temporada, além da volante Angelina, liberada pelo All Reign dos Estados Unidos. A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia deve marcar o fim de uma era na seleção brasileira. Isso porque tudo indica que este será o último mundial da meia atacante Marta. Vamos torcer pela seleção, né? Pois é, vamos sim. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.